Olá pessoal, estamos aqui então para a nossa primeira aula de transferência de calor. Essa primeira aula bastante simples, então vocês já viram isso em fenômenos de transporte, em física também. Então, mas se quiser assistir, acaba tendo algumas informações que podem ser úteis. Bom, nós vamos trabalhar nessa primeira aula com os fenômenos de transferência de calor. O mais conhecido e simples é por condução. Essa transferência então de energia acontece basicamente em meios sólidos. Então, o que é essa energia, né, na forma de calor? Na verdade, não vamos entrar nesses detalhes, mas é um grau de agitação atômica e molecular relacionado com os fônons, que são os quantos de vibração. Isso então, imagina-se que quando o corpo está quente, ele tem um grau de agitação atômica e molecular grande, tão grande quanto maior a sua temperatura. Quando é zero absoluto, 0 Kelvin, ele para então a agitação, onde que eu não tenho então zero agitação, né? Isso é a definição de 0 Kelvin, enfim. Não existe então a movimentação macro no corpo. O corpo então, por isso diz, um sólido, um meio parado, inerte, né, sem movimentação macro, mas eu tenho essa agitação. Então, se eu esquento um lado desse corpo aqui, o que acontece, as moléculas estão agitando mais, vão agitando as outras ao longo desse comprimento aqui, se eu esquentei esse lado. Então, isso demora um tempo, isso é um processo então que tem relacionado com a difusividade térmica, que é um processo transiente, que vamos ver ainda mais tarde nesse curso, relacionado com a condutividade, calor específico, densidade. Isso então vai levando energia dessa energia cinética, ou seja, energia na forma de calor de um lado para o outro. E o que é a relação isso com temperatura para a gente, né, como ser humano? É que se esse corpo aqui está quente, essa superfície, e eu coloco o meu dedo, ele vai começar a agitar as moléculas e átomos da ponta do meu dedo. E essa agitação atômica molecular, eu tenho sensores na ponta dos dedos, ou na pele toda, né, que são os nossos sensores térmicos, que dão uma informação, um impulso elétrico para o meu cérebro e diz, pô, isso aqui está quente, né? Então essa é a ideia da agitação atômica molecular. Esse processo então de difusão dessa energia cinética, né, desses quantos aí de vibração, está relacionado, então, as equações que regem são as equações, vamos ver no curso, então, mas ela vale para as equações também de difusão de massa, difusão de, por exemplo, de poluentes. Da mesma maneira, são as mesmas equações diferenciais que regem esses fenômenos. Um segundo processo então de transferência de calor, que vamos ver aí depois com mais detalhes aí no curso, com o professor Lambert, é convecção. Então, a convecção, nós temos, imaginando aqui para a minha superfície, a superfície está quente, grau de agitação molecular grande, aqui eu tenho o meu fluido. Esse fluido, não sei se vocês lembram das aulas de fenômenos de transporte, se eu tenho um fluido aqui, o fluido então, água, líquido ou gás, esses dois juntos é o fluido, porque eles se comportam da mesma maneira, o que varia são suas propriedades. Então, se eu tenho um fluido aqui, vamos pensar água, a primeira camada de fluido está sempre colada aqui, os primeiros átomos estão colados na superfície, então eles têm velocidade zero. Então, eu tenho um processo aqui, está quente, grau de agitação grande na superfície desse quadro aqui. A primeira camada de moléculas de ar está colada aqui. Se esse corpo está quente, vai agitar também essas moléculas, porém elas não se movimentam. Então, a primeira forma de transferência de calor de uma superfície sólida para um fluido é por condução, para a primeira camada de moléculas, porque elas não se movem. Mas eu tenho a segunda camada. Essa segunda, grau de agitação atômica, ela agita também. Quando agita,
ela diminui a densidade, ou seja, expande. Quando diminui a densidade, força de empuxo. Eu tenho uma força de empuxo que vai querer subir. Essa força de empuxo, claro, tem a viscosidade, ela não consegue subir, ou tem uma força que segura ela quanto maior a velocidade. Lembram? Mi igual a tal igual a mi dv de y, né? A segunda camada, a terceira camada, também agitou, também expandiu, também força de empuxo, quer subir mais. E aí a terceira, a quarta, e o que acontece é que vai começar a ter uma força de empuxo que vai subindo e vai levando essas moléculas. Forma a dita pluma. Então, isso é uma forma de convecção natural. Naturalmente acontece sem nenhuma força externa. Assim, então, temos aqui uma forma de convecção, que é a convecção natural, e a outra é forçada. Se eu coloco um ventilador, e eu induzo então esse movimento, é claro que eu vou tirar mais energia dessa superfície se eu tenho convecção forçada. Então tudo isso vai ser visto depois, quais são as correlações para determinar o quanto eu retiro de calor numa forma de convecção natural ou numa forma de convecção forçada. Terceira forma, radiação. Então, a radiação não necessita de meio material, ou seja, pode ocorrer no vácuo. Ela é uma forma de transporte de energia por ondas eletromagnéticas, já viram isso, né? Então, também não vamos entrar na questão dos físicos aí, mas se eu tenho uma superfície quente, acima de zero absoluto, ela tem agitação, essa agitação faz criar então, ali vai a dissociação entre a teoria ondulatória ou a teoria de matéria, se ela manda um fóton, se essa é matéria ou onda, vamos interpretar isso como onda, como uma onda eletromagnética. Então ele gera uma onda eletromagnética com uma dada frequência. Quando essa onda eletromagnética chega na outra superfície, é absorvida, aumenta o grau de agitação molecular, ou seja, atômica, né, molecular, ou seja, aumenta a temperatura. Então eu tenho transferência de energia por radiação de um meio para o outro. Não necessita de meio material aqui, mas pode ocorrer no vácuo, mas também pode, claro, se essa onda eletromagnética, nesse comprimento de onda, consegue atravessar, por exemplo, aqui no meio eu tenho ar, esse ar é permeável a certos comprimentos de ondas eletromagnéticas, então ocorre transferência por radiação. Água também, algum atravessa, outro, vidro, também atravessa certo comprimento de onda, vamos ver isso. Então, ondas curtas atravessam o vidro, as ondas longas já não atravessam. Então, isso a gente vai ver com mais detalhes aí no curso. Então, depende se esse meio é diatérmico ou atérmico, isso com detalhes. Mas temos também uma quarta forma de transferência de calor. Então, uma forma que está tomando espaço aí até na mídia, vocês estão vendo aí a parte da computação quântica, que por enquanto nós não vamos estudar, mas talvez não estamos utilizando muito do ponto de vista ainda de engenharia, mas eu acho que no fim, vocês aí quando estiverem mais velhos, vão ter já campos de engenharia com aplicação de transferência de energia quântica. E é um negócio muito estranho isso, a questão da transferência quântica, é que normalmente você a energia passa de um corpo quente para um corpo frio. Já se viu, já se detectou que isso obedece então à segunda lei da termodinâmica, de entropia, que vai do calor do quente para o frio, mas já se detectou o contrário, que o corpo frio manda energia para o corpo quente. Tem uma violação aí da segunda lei, então isso é algo que a nossa ciência ainda não está conseguindo dominar muito. Então isso acontece quando acontece entrelaçamento quânticos, então
dois átomos conseguem transmitir informação mais rápido que a velocidade da luz entre um e outro, instantâneo, e com isso até fere a teoria da relatividade, e isso é algo ainda que não se compreende, mas já está sendo utilizado. Por exemplo, estão vendo aí os computadores quânticos, utilizado em criptografia, etc. Então vamos iniciar com o nosso primeiro item, condução, transferência de calor por condução de calor. Então, isso já é bem conhecido de vocês. Se eu tenho um corpo sólido, esse corpo com uma certa espessura L, uma certa área superficial, aqui essa área superficial é uma área A, esse corpo submetido a uma temperatura T1 e uma temperatura T2, então eu tenho aqui um ΔT, né, de temperatura. O que vai ocorrer vai ter um fluxo de calor que vai atravessar esse corpo. Esse fluxo de calor nós vamos chamar de Q minúsculo. Isso então vocês já conhecem bem, é a equação de Fourier, que é igual a K, onde que K é essa propriedade, condutividade. Na verdade é minúsculo, eu não consigo escrever K minúsculo, então assim, ou lambda, algum livro coloca lambda, K ΔT sobre L. E isso então, a equação de Fourier, isso aqui em watt, que vai estar atravessando. Tem uma forma aí que a gente vai trabalhar, que é passar para baixo o Ka, então eu tenho ΔT L sobre K, passo dividindo. E eu vou chamar esse L sobre Ka de resistência. Então eu posso escrever Q igual a ΔT sobre R. E esse R aí é o L sobre K. Vamos botar aqui já. E então eu tenho R de condução, né? Que nós vamos ter outros aí. L sobre Ka. A unidade desse R é Kelvin por watt. Notem aqui um detalhe, esse K aqui agora é o K de Kelvin. Notem um detalhe que eu posso escrever, tanto faz essa unidade como graus Celsius, né? Mas quando eu tenho ΔT, a norma internacional indica a gente escrever isso como K de K de Kelvin, tá? Então vamos tentar fazer, seguir isso aí, essa indicação da norma. Talvez vocês já viram na parte que se chamava analogia térmica elétrica. É interessante a gente ver isso. Então, quando eu tenho um circuito elétrico, vamos relembrar aqui, eu tenho um resistor, né? Você tem um resistor R elétrico aqui, e eu tenho uma diferença de tensão V1 e V2, ou seja, eu tenho ΔV aqui, eu posso escrever a corrente que vai estar passando. Então eu posso escrever uma corrente I, essa corrente I então essa caneta aqui é melhor, I igual a ΔV, ou DDP, né, sobre o R elétrico, e com isso eu começo a ver aqui uma analogia com o meu circuito térmico, dessa equação aqui, ó. Então, similaridade entre essas duas equações. Então, a corrente é similar ao fluxo de calor que está passando, o ΔV é o ΔT, e esse R elétrico é um R de condução. O que é esse R então de condução? Por isso que a gente botou isso aqui, ó, e dizer que isso aqui eu posso ter um R condutivo aqui. E fica similar então a um circuito elétrico. Então, isso até vocês talvez lembrem
do circuito elétrico, por exemplo, a resistência elétrica, R elétrico de um fio, ele dependia do comprimento de um fio, dependia da área, quanto maior a área, menor a resistência elétrica, e tinha uma resistividade, acho que era o símbolo ρ que normalmente se utilizava aí na física. Eu também posso transformar essa equação de R elétrico, o ρ pode ser 1 sobre sigma, então eu posso escrever sigma A, que é a condutância elétrica. E olhem aqui a similaridade, similar então a um circuito térmico, né? Tem uma outra similaridade possível aqui, já que estamos aí para aprender, que é a similaridade hidráulica, que a gente pode até ver isso, que existe essa similaridade hidráulica. Que é? Imagina um cano aí, que você está com passagem de água, com uma certa vazão de água, uma vazão mássica. Não sei quem fez perguntas comigo, a gente usava o N ponto aqui, né? E se eu tenho uma diferença de pressão entre a entrada e saída desse cano, ou seja, eu tenho um ΔP aqui, ó, uma diferença de pressão, eu vou ter um fluxo aqui maior ou menor, né? Não sei se vocês lembram de fenômenos ali da equação de Bernoulli, ou não querem mais lembrar disso, mas tinha ali, né, P2 sobre ρ, menos P1 sobre ρ, depois tinha os termos ali relacionados com velocidade, v quadrado, e tinha os termos relacionados com altura. Vamos considerar que não tem a mesma velocidade que entra e sai, tenho altura. Se fosse horizontal, estou desprezando o efeito altura, eu teria só essa parcela entre o ponto 1 e 2 aqui, e isso aqui, se eu não tivesse perda de carga, era zero, mas quando eu tenho perda de carga, dava um HLzinho, velocity, perda de carga aqui em altura, e não sei se vocês lembram, isso aqui dependia de um fator de perda de carga, L sobre D, velocidade do fluido ao quadrado sobre 2. Tá, sem muito detalhe nisso, mas eu podia fazer eu tenho aqui então o ΔP, uma diferença de pressão. Se eu passar esse ρ para o outro lado, eu modifico esse F, vou botar um F', incorporando esse ρ. Vocês podem ver que acaba ficando aqui um comprimento, esse V quadrado aí podia estar relacionado a velocidade com a própria vazão máxima, então eu também modifico esse termo. E o termo do diâmetro aqui podia ser, o termo do diâmetro podia ser a área, está relacionado com a área, modificando esse índice aqui. Eu também posso, então, agora isolar esse M ponto aqui, ó, e modificar mais ainda esse F', fazer um 1 sobre F, e vou chamar de F asterisco, né? Para ter aqui uma similaridade que nós queremos chegar. O ΔP ficou lá, a área multiplicou o ΔP, que está aqui, e o L ficou aqui para baixo. Isso então, o que eu fiz? Eu fiz um F asterisco mais ou menos igual a 1 sobre F' e modifiquei mais um pouco, tá? Só para constar aqui. Então, com isso, eu consigo ter que esse R hidráulico, se eu quiser escrever M ponto ΔP, delta pressão, sobre um R hidráulico, eu vou ter que esse R hidráulico similar, passou para cá, esse F passou para cá, L sobre um F asterisco A. Ou seja, voltando lá, eu também tenho similaridade entre a resistência, a condução de calor, a resistência à passagem disso aqui. Então,
eu tenho três maneiras aí de interpretar isso, certo? Vivar o conceito de vocês, por que a gente foi apresentado, por que existe essa analogia, principalmente térmica e elétrica? Porque você pode usar o conceito de resistores, de associação em série paralelo da eletricidade na área térmica. Então, vamos só revisar aqui, se eu tenho resistores, associação de resistores em série, então eu somo, né, o R equivalente, digamos, se eu tiver dois resistores em série, é o R1 mais o R2. E se eu tiver eles em paralelo, isso aqui, às vezes a gente acaba se confundindo, é 1 sobre R equivalente, ou seja, o resultado da equivalência de dois resistores em série é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou é 3, 4, 5, né? Aqui, continua aqui também, né? Então, só lembrar que é 1 sobre REC igual ao inverso, né? A soma inversa deles, tá? Continuando, vamos fazer um exemplo para aplicação desses conceitos, para a gente se familiarizar antes de entrar para mais detalhes. Então, vamos nesse exemplo imaginar uma parede de uma construção, de uma edificação, formada por tijolos, aqui, tijolos, aonde que eu tenho argamassa de assentamento e reboco. É isso? Acertei? Então, considerando que essa argamassa, tanto do reboco como assentamento, tem a mesma propriedade térmica, vamos chamar isso aqui que eles têm uma propriedade, esse material B, e o meu tijolo, etc e tal, é o meu material A, tá? Que tem propriedades diferentes. Se essa parede, com uma certa área, sei lá, 20 metros quadrados de parede, eu tenho nessa superfície uma temperatura T1 e nessa outra superfície uma temperatura T2, a minha pergunta é quanto de calor que vai atravessar essa parede com 20 metros quadrados. Então, essa é a nossa questão. Claro que para isso eu preciso ter as dimensões também do meu material. Vamos chamar que isso aqui tem uma altura, esse bloco aqui tem uma altura H1, esse bloco tem uma largura L1 e essas argamassas têm uma espessura E, todas iguais aqui, E. Meu desenho não está bom, mas é isso aqui, tá? Isso vai se repetindo ao longo dessa parede. E outro, qual é essa dimensão saindo do quadro aqui? Vamos chamar isso de largura W. Vamos botar aqui. Largura ou profundidade. Podia ser, vamos botar largura se fosse nesse sentido aqui, W. Então, como que faz isso? Então, podemos utilizar então em regime permanente, esqueci de falar, né? Isso vale, essa associação de resistores só para regime permanente. Se eu tenho regime transiente, que muda com o tempo, eu tenho que colocar capacitores. Então, isso é uma maneira de a gente simular sistemas transientes, com associações de capacitores e resistores. Vamos ver ainda processo transiente, a gente volta um pouco a falar sobre isso. Bom, então, como que a gente faz isso? Aqui um pouco ao gosto do cliente. A sugestão é você escolhe um elemento repetitivo. Aqui o elemento repetitivo poderia ser, por exemplo, cortar aqui, e aqui, e você analisa só esse elemento repetitivo. Então, o que eu tenho aqui? Olhando só isso aqui, eu posso também separar isso aqui. Vamos separar aqui também e aqui também. Então, isso eu posso avaliar como se fosse um material, outro, dois, mais um terceiro.
E isso então eu posso associar aqui uma resistência, a passagem desse primeiro ponto, outra resistência que passa aqui e passa em paralelo com esse, une nesse ponto, e eu tenho aqui o terceiro resistor, quarto resistor, né? Então, com isso, se consegue ter nesse elemento repetitivo, aqui eu consigo ter nesse bloco um REC, vou ter um REC aqui, um R equivalente, claro, vou ter a temperatura T1, T2, tendo a temperatura T1, T2, eu tenho Q igual a ΔT sobre o meu REC. Ou seja, tiro aqui quantos watts está atravessando um elemento desse. Para mim saber, então, o R do elemento total, eu simplesmente posso somar aqui quantos watts está passando, em quantos elementos eu tenho nessa minha parede. Aqui, não sei se vocês, por exemplo, qual é a resistência, se vocês têm certa dúvida aqui, ó, o que pode pegar, né, no cálculo desses resistores, aqui voltando, né, se você vai calcular esse R1 aqui, ó, então vamos dar uma repincelada aqui, rápida aqui. O que é o R1, né? É o L sobre Ka, escreva dessa maneira, né? O que é o L? L é o comprimento na direção do fluxo de calor que vai estar passando. Então o L nesse caso é o nosso Ezinho. E K é a condutividade do material lá. E a área? Qual é a área? Dê um stop no vídeo aí durante alguns segundos e tentem vocês mesmos determinar qual é a área que é dessa transferência de calor, tá? Dá um stopzinho aí e tenta pensar. Então, a área é a área transversal à passagem do fluxo de calor. Às vezes até gostava de falar o across, né? Que é transversal à passagem do fluxo de calor. Então, é essa área aqui, ó. É essa área que nos interessa. Então, essa área aqui é essa altura mais essa, ou seja, H1 mais E. Não esqueçam, vezes W. Esse é o across aqui que está aqui. E pronto, sai aqui qual o valor R1 e aí eles fazem dos outros, né? E faz associação em série e em paralelo, tá? Então, ok, isso aqui tranquilo. Agora, muitas vezes é importante você saber não só o fluxo que está passando aqui, mas qual é a densidade de fluxo de calor, ou seja, quantos watts por metro quadrado está atravessando aqui. Ou seja, eu posso representar isso por flechinhas assim, e eu vou representar que duas linhas, o Encropeira faz isso. Densidade do fluxo de calor. Isso dá em watts por metro quadrado. Então, eu posso escrever que o Q duas linhas é Q sobre esse across que estamos aí. Isso que vai dar em watts por metro quadrado. Mas o que é o meu Q? É o ΔT sobre o R. Não vou mais escrever REC, né? É o próprio R, né? E aqui fica a área aqui. Simplesmente substitui o Q por ΔT sobre R. E aqui começamos a notar que eu quero de novo transformar naquela forma ΔT sobre R e aparecer uma área. Eu vou chamar isso aqui não está na literatura nem no Encropeira, R duas linhas, tá? Então, para associar com o Q duas linhas, que é watt por metro quadrado, né? Porque tudo isso aqui é watt por metro quadrado. Então, o que é esse R duas linhas? Esse R duas linhas é o meu R que multiplica a área. Mas o que é o meu R? É L sobre K e tem a área aqui. Então, corta, fica R igual esqueci aqui, ó, R duas linhas igual a L sobre K. Isso, então, dá uma unidade
metro quadrado Kelvin sobre o ar. Isso então é a resistência térmica de uma área por metro quadrado. Isso a gente consegue ver assim, ó. Imagina que eu tenho uma parede grande e, claro, cheia de tijolo. Essa é a nossa parede aí, cheia de tijolo. Eu tenho, se eu escolho aqui 1 metro quadrado de tanto tijolo, isso aqui é a nossa área, uma área igual a 1 metro quadrado, eu vou ter, aqui em 3D, aqui, ó, e eu tenho uma resistência à passagem de calor dessa área de 1 metro quadrado, ou seja, esse é o R duas linhas. Se eu tenho então um ΔT entre uma superfície e outra, eu volto na nossa equação, que foi então Q duas linhas é igual a ΔT sobre o meu R duas linhas. Então é a resistência por metro quadrado de superfície. Isso é bastante usado na parte de edificações, porque trabalham com áreas grandes, que é por metro quadrado. Então facilita isso, né? Você tendo esse R duas linhas, você simplesmente, sabendo ΔT, já tem quanto é o fluxo por metro quadrado que está passando nessa parede. Tem um método de já calcular direto o R duas linhas aqui. A norma NBR 15220, aqui, NBR 15220, parte 2, mostra como calcular isso. Eu particularmente não gosto, eu acho que ela é muito complicada, é difícil de ver fisicamente. Eu prefiro assim, pego um elemento, como fizemos agora, pego um elemento, calculo o R do elemento, né, como calculamos aqui o REC do elemento, e depois você calcula o R duas linhas, que multiplica pela área across do elemento aqui. Então, isso dá algo mais fisicamente correto para a gente entender. Agora que estou olhando, olha, não se confundam, esse A é o A cross, né? Esse A cross aqui do meu elemento. Esse A que eu coloquei no início é o A parede, então é a área da parede inteira, né? Não é a mesma, né? Porque nós estamos analisando aqui só um elemento. Então, tivemos só um elemento aqui analisando. Então, tudo que se refere à área aqui, a área do meu elemento de análise, tá? Aqui isso existe. Imagine um bloco, o material A é um cimento, alguma coisa, condutividade 1 Wm/Kelvin, preenchido com um cilindro aqui de EPS, isopor, né? Condutividade bem mais baixa, 0,5. Imagine 2 desse aqui, ó. Então, eu quero imaginar que o fluxo de calor está passando nesse sentido, ou seja, aqui está o sentido do fluxo, sentido do fluxo de calor, passando assim. Aqui as dimensões estão 2 centímetros aqui, simétrico isso aqui, tá? Aqui as dimensões L1, L2 e L3, qualquer dúvida, contactem.